O caso do elefante Sandro, mantido há décadas no cativeiro de Sorocaba. Enfim, esse vídeo vai expor uma teia de interesses, laudos contestáveis, ativismo emocional e ataque à ciência. A tentativa de transferir o velho elefante Sandro para o santuário desencadeou uma sequência de irregularidades, omissões e parcialidades que precisam vir à tona. Biólogos formados com pós-graduação em zoologia denunciam que a justiça agiu de forma parcial, ignorando contralaudos de especialistas e favorecendo laudos frágeis emitidos por um veterinário que no passado teve conflitos com o zoológico. O mais absurdo que o primeiro laudo foi omitido por um veterinário que nem sequer visitou o elefante Sandro. Ele teve a proeza de confundir informações do Sandro com as de outra elefanta falecida. Mesmo com um grave erro cometido, o juiz o convocou para refazer o documento. Biólogo Henrique denuncia essa pessoa. Eu não tenho nada pessoalmente contra esse veterinário, mas você vê uma falha técnica dele. Ele foi estagiário do próprio zoológico de Sorocaba, de onde saiu mal avaliado, com nota C, a mais baixa. Ele não foi formalmente aprovado. Ele tinha problemas com a equipe do zoológico, ou seja, tinha motivos pessoais para agir com vingança. Não que ele tenha agido com essa intenção, mas tudo aponta para isso. Muito bem, ele fez um segundo laudo, que mesmo após a crítica do Ministério Público, repetiu os mesmos erros do primeiro, ignorando novamente os profissionais do zoológico. Uma veterinária do zoológico questionou como ele não sabia que um elefante macho entra em must, um período de agressividade dos elefantes machos. Ele desconhecia o conceito básico. Além disso, os dois laudos não apresentam metodologia, quase não citam artigos científicos e são descritos como inaceitáveis, até mesmo em trabalho de graduação. Se não é aceito nem em trabalho de graduação, quanto mais em decisões judiciais envolvendo o bem-estar dos animais. Do outro lado, 4 veterinários e 5 biólogos do Zoológico de Sorocaba elaboraram um contralaudo extremamente técnico e completo, apontando as falhas. Lembrando que esse veterinário que cometeu esse erro nos laudos, eu só estou criticando o lado profissional dele. Esse vídeo não tem como intuito atacá-lo pessoalmente. Não o conheço e pessoalmente não tenho nada contra ele, como eu já falei. Eu não quero levar processo dele. Então, os veterinários e biólogos do Zoológico Sorocaba levantaram alguns pontos, 5 pontos no total. Eu vou falar sobre esses pontos. Segundo o biólogo Henrique, esses pontos no contralaudo foi ignorado pelo Ministério Público. O biólogo afirma: se não é parcialidade, eu não sei o que é. Palavras
do zoólogo e herpetólogo biólogo Henrique. Os links do laudo desse veterinário estão disponibilizados pelo biólogo Henrique e eu também vou disponibilizá-los. Mas o importante, eu quero levantar os pilares do contralaudo que os biólogos e veterinários do Zoológico de Sorocaba levantaram. A primeira parte, o primeiro pilar é o seguinte: o primeiro ponto é a inconsistência metodológica dos laudos pró-transferência, a parcialidade do perito, a ausência de visita por parte do autor do primeiro laudo. A equipe afirma que é muito mais capaz do que esse suposto santuário, que não é nem um santuário de verdade, é só um nome chique, porque santuário no Brasil não existe. Os biólogos e veterinários de Sorocaba são muito mais competentes para cuidar de Sandro. Todos os profissionais do zoológico, todos com mestrado, com doutorado e TRT, com décadas de experiência com elefantes, inclusive em reprodução e manejo. Ainda assim, a justiça ignorou o laudo desse especialista e deu valor apenas à fala do perito. É um absurdo muito grande. Esse veterinário nem visitou o zoológico. Ele emitiu um parecer sobre Sandro sem vê-lo pessoalmente. Isso é um absurdo. Agora, sobre o santuário, falso santuário para onde querem levar o Sandro, não é um santuário oficial. Já falei que não existe santuário no Brasil. O nome é mantenedor ou cemitério de elefante para os mais cômicos. E a sua função original era apenas auxiliar os zoológicos. Só que aqui criaram uma ideologia, o zoológico é um vilão, o santuário é paraíso, e isso é falso. Mas essa não é a parte nem de longe mais grave disso tudo. Não é a parte. Essa não é nem a parte mais grave. Olha, isso começou com a Luísa Mel. Ela foi quem lançou a ideia de que zoológicos são lugares cruéis e santuários são paraíso. Mas qual o objetivo disso? Montar o próprio santuário. Ela está registrando o próprio santuário, cara. Ela anunciou um jantar beneficente para lançar o seu Santuário de Animais Silvestres e Exóticos. A verdade é que esses supostos santuários, viram chácara pessoal, residência privada, bancado por Pix, com voluntários trabalhando de graça. Animais não são bem tratados ali dentro. Teve um caso de um chimpanzé morrendo de diabetes e ainda tentaram dar um chinelo para um chimpanzé. Meu amigo, o pé de um chimpanzé é igual uma mão humana, sem condições. Deram Danone para um chimpanzé. Danone. Confundiram uma ariranha com uma irara. Eles não têm competência nenhuma para isso. É uma estrutura improvisada no meio da mata, com risco de animais peçonhentos, zoonoses, mosquitos, eucaliptos e até os básicos de identificação são cometidos ali, como eu já expliquei, com a irara, que confundiram com uma ariranha. Que absurdo! No Brasil, até agora, até 5 de julho de 2025, não tem nenhuma lei falando que um santuário tem status legal. É apenas uma fantasia para arrecadar dinheiro e demonizar zoológicos. Sabe o que é o pior de tudo?
Sem zoológicos não existe reintrodução de espécies, nem conservação genética. Animais como mico-leão dourado, panda vermelho, condor da Califórnia e tantos outros só não sumiram da face da Terra para sempre por conta dos zoológicos. Analisando os laudos desse veterinário, duas coisas saltam os olhos: a falta de artigos científicos e a ausência completa de metodologia. Ele é um veterinário. Ele não. Isso não seria aceito nem TCC, cara. Nem TCC. O biólogo Henrique, ele tem capacidade para isso. Por quê? Ele é biólogo e zoólogo com pós-graduação em zoologia. E assinou o TRT, o termo de responsabilidade. Ele pode atestar determinadas condições. Ele é procurado por isso. Por exemplo, o biólogo Henrique, ele fez um laudo para instalações do Porto de Macaé, levou 3 meses. Ele fez um folhão cheio de biografia científica. Já o laudo do elefante Sandro é completamente consistente e não para por aí. Como eu já falei, se vocês prestarem atenção no que eu falei no início, ele confundiu os dados e ainda considerou como válidos. Esse santuário, esse matadouro de elefante, falando de forma irônica, porque é isso que eles fizeram com 2 elefantes no passado e querem fazer com o Sandro. Só estão lá há 10 anos. E a equipe do Zoológico Sorocaba são 4 veterinários e 5 biólogos com mestrado, doutorado e TRT. Alguns com mais de 40 anos de experiência com elefantes. Cadê os TRTs do pessoal do santuário? Cadê a especialização deles? Mesmo assim, esses caras concluem que esses caras do matadouro... Perdão, tô ironizando muito, não quero arrumar confusão. Mesmo assim, esses veterinários, esses tratadouros, biólogos desse santuário aí, não tem nem especialização, cara. Esse técnico concluiu que a palavra dos técnicos do santuário valia mais. Ele foi seduzido pelo nome do santuário e nem se deu o trabalho de conferir os fatos. Ele ainda fala: talvez fosse ruim para o elefante ele ser transferido. Ou seja, ele admite que tem um risco, cara. O elefante Sandro, ele vive no Zoológico Sorocaba há 40 anos, está bem tratado, com tratadores experientes, veterinários competentes e um recinto que é só seu. Tirar um elefante de 54 anos, o que equivale a 100 anos humanos do ambiente onde ele vive há décadas, com pessoas de confiança, colocado num local incerto, com estrutura questionável, isso é maus tratos. As pessoas adoram se iludir com o nome santuário, achando que é um paraíso, mas não sabem o que está por trás. Na prática, esses santuários, entre aspas, são zoológicos particulares, disfarçados de instituições idôneas. Eles recebem doação de Pix, até vendem mais dos animais. Esse recinto são construído no meio da Mata Atlântica, cheio de animais peçonhentos, risco de zoonose, mosquitos, transmissores de doenças, cheio de espécies exóticas que podem transmitir doenças. Meus amigos, entendam, um zoológico é essencial para a conservação, pesquisa, reabilitação e reintrodução de espécies. Sem eles, meus amigos, nossa diversidade de animais seria bem menor hoje, porque muitos estariam extintos. Agora eu quero falar como esse santuário matou 2 elefantas fêmeas. A elefanta Ramba apresentava problemas renais. Ao chegar, ela foi identificada com cheiro de amônia, um sinal de agravamento renal, mas nada foi feito. O quadro evoluiu para
uma insuficiência renal grave e ela morreu. Demoraram 3 dias para fazer a necrópsia. Inadmissível. Outro caso, uma segunda elefanta morreu. Tem um segundo caso, onde uma elefanta morreu após sofrer uma perfuração intestinal por um corpo estranho vegetal. O laudo mostra que foi próxima à válvula circulônica. Havia uma área extensa de necrose, coágulos, com um objeto perfurante, provavelmente de uma palmeira. O que acontece? O elefante ele vai se deixar no meio do cerrado com uma vegetação que ele não conhece, que ele não sabe o que é para comer ou não, então ele come qualquer coisa. Aí ele ingeriu uma palmeira, só que essa palmeira perfurou os órgãos internos dele e ele morreu. Ele ingeriu a planta errada, resultado. Esses casos aconteceram no próprio santuário. Isso mostra que o local não tem controle sobre os riscos ambientais, não faz manejo adequado de dieta, falhas na hora de monitorar os animais. Mesmo assim, o Ministério Público ignorou o contralaudo elaborado de 5 biólogos competentes e com mestrado, entendeu? E 4 veterinários que rebatiam tecnicamente o laudo perito. Então, toda vez que te falarem, pessoal, tem santuário no Brasil? Não, essa categoria não existe no Brasil até a data desse vídeo que eu estou fazendo. Mas tem mantenedores, cuja função é dar suporte ao zoológico, resgatar animal silvestre, manter ali no mantenedouro, e quando o zoológico pedir aquele bicho ali, manda pro zoológico. Não é para você mandar um bicho do zoológico pro mantenedouro. Tu tá fazendo o contrário, cara. Tá invertendo o negócio. Enfim, é isso. Essa foi a minha mais pura indignação com tudo isso. A minha mais pura indignação. Deus abençoe vocês e dê paz nos seus corações. Amém.